Esse mês nós estamos falando sobre missão. O tema é mais missão. E cada domingo nós estamos pegando outro aspecto da missão. Hoje é o último domingo e nós estamos falando sobre aquilo que deveria ser o começo de cada missão. Mais família. Missão na família. É onde a missão devia começar. E de lá ir para frente. A família, todos nós, eu acho que podemos concordar que a família nos impacta a vida toda. O que a gente viveu, conviveu, aprendeu e fez na família, quando era pequena, nos afeta, se por bem ou por mal, nos afeta até a gente morre. Quantas vezes a gente tem encontros, mesmo depois de 50, 60 anos, a gente ainda lembra e fica conversando de uma coisa que aconteceu. Como eu falei, por bem ou por mal. A família é o berço dos nossos valores, é o berço do nosso entendimento, do nosso conhecimento, aquilo que a gente defende ou aquilo que a gente não gosta. Pode mudar um pouco durante a vida, mas esses valores estão lá. E qual foram esses valores que a gente pegou? E a pergunta é, nós aprendemos ou entendemos tudo que a nossa família nos repassou? E o que nós estamos repassando para a nossa família? Eu quero ler 4 versículos que vão servir só de base para o que eu quero falar hoje. Em Éfesos 6, os versículos 1 a 4. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Em vez disso, cria-os no treinamento e na instrução do Senhor. Instrui-os. Um pai estava dirigindo uma caminhada longa e o filhozinho dele, de 4 anos, estava no banquinho atrás, comendo maçã. E de repente o filho falou: pai, por que quando eu mordo na maçã, ele muda de branco para marrom? Aí o pai pensou um pouco e falou: veja, filho, uma maçã é feita de um monte de moléculas. Essas moléculas estão expandidas, eles têm suco, eles têm água, tem coisa dentro, e por causa de ser expandido, você vê muito mais o branco do que as outras coisas. Agora, quando você morde nela, você realmente está destruindo essas moléculas, abrindo-as, e as aminoácidos que estão dentro delas se misturam com oxigênio e ela vira marrom. Aí teve um silêncio. Aí de repente o menino falou: pai, você estava falando comigo? Ele não entendeu nada. Não era para ele. Nós temos sim que ensinar as pessoas, eles têm que aprender, um dia ele vai entender isso, tudo isso, espero, né? Mas não era a hora. E nós temos que ensinar aos nossos filhos. O que é que nós estamos dizendo para os nossos filhos? O que é que nós estamos ensinando? O que nós ensinamos a eles? Talvez temos que reensinar. E o que eles estão ouvindo de nós? O trabalho de um pai é um trabalho difícil. E eu tenho a tendência de fazer justo o que esse pai fez com o filho. Mas uma pessoa falou que o trabalho do pai é o trabalho mais duro que nós podemos amar. Porque é um trabalho de amor. E normalmente, em qualquer outra situação, a gente não ia aceitar um trabalho desses e fazê-lo com amor. Porque é complicado. E tem que ser feito com amor. E o amor tem que ser para os nossos filhos, o futuro deles. Ser pai é trabalhoso. Eu não sou pai perfeito. Eu acho que tem um outro pai aqui também, pai e mãe, que também não é perfeito. Mas não ser pai perfeito não é desculpa para você não passar e se esforçar a passar adiante
o que você tem com o pai, mãe cristã. Você pode melhorar, você pode fechar, mas o mais importante, passa o que você sabe. Jesus, antes de ir embora, depois da crucificação, depois da ressurreição, para mim, ele deixou 2 claros mandamentos para os seus seguidores. O primeiro, ele falou para Pedro, mas todo o resto estava ouvindo. Ele falou uma coisa: cuide, alimenta, trata bem, toma preocupação com o futuro das minhas ovelhas. Quem eram as suas ovelhas? Hoje nós chamamos a família de Deus. E depois, antes dele ir para o céu, em Marcos 16:15, ele fala para os discípulos: vá e faz discípulos. Mas ele não só fala vá, ele fala onde? Começando perto. Depois vai um pouco mais longe e depois vai bem longe. Mas começa perto. E não só começa aqui, terminou, vai para lá. Em primeiro lugar, aqui. Esse sempre vai ser o teu primeiro lugar. Você pode futuramente ir para frente, mas o primeiro lugar é aqui. Começa em Jerusalém. Se não funcionar perto, não vai funcionar longe. Se você não consegue evangelizar, ser um missionário com tua família, como que você vai ser um missionário pendurado lá no Amazonas, tentando falar para os índios que você não entende? A missão começa perto e depois vai para fora. E é por isso que ainda bem que eu não tenho vocação para ser missionário. Porque esse perto, às vezes, é difícil. Mas temos que tentar. Uma estatística diz, eu li ela, não tenho certeza se ela é certa ou errada, mas diz que 60% a 70% dos filhos de pais cristãos também se convertem. Também viram filhos de Deus. Se essa estatística é verdade, mostra a importância disso. Essa é uma porcentagem muito, muito além do que a gente consegue em qualquer outro lugar. A gente fala muito de missionários são fundamentais, são importantes, que vão para fora, fora da família, fora da cidade, fora do país. Mas eles, em geral, se você pegar até os grandes missionários, quantos eles converteram pessoalmente? É pouco. Eu não vou dizer que é pouco os convertidos naquele lugar que eles foram, mas é pouco o que eles converteram diretamente. O que aconteceu depois? Depois, esses pessoal que se converteu fez a grande obra missionária na família deles e famílias vieram a Cristo e grandes igrejas, grandes movimentos se levantaram. O trabalho em casa é nossa responsabilidade. E é nossa responsabilidade mesmo. Faça discípulos. E começa na tua família. A grande comissão começa em casa. Isso significa que, se eu realmente fizer isso, que todos da minha família vão ser convertidos? Infelizmente não. Né? A Bíblia fala que está no coração do homem que pai é contra a mãe, filho contra os pais, pais contra os filhos. É a natureza humana. E a gente não consegue todos. Mas isso não nos desculpa de continuar tentando. Mais sobre isso mais tarde. E é esse esquecer de repassar a razão porque igrejas novas crescem melhor do que igrejas mais antigas, tradicionais. Depois que nós temos o avô, o pai, o filho, nós esquecemos de evangelizar os nossos filhos. Achamos que isso vai ser natural. E nós passamos para eles as tradições da igreja, os valores,
E achamos que isso é suficiente. E não é. Nós não estamos fazendo missão. Nós temos que lembrar que todas essas crianças nasceram pecadores. Nenhum deles está salvo. Nenhum deles. É nossa responsabilidade trazer elas a Cristo. Nós esquecemos de trazer realmente o Evangelho. Muitas coisas são feitas, programações, mas esquecemos o Evangelho. 2 semanas atrás, o pastor Dietmar falou sobre o Evangelho. São 2 aspectos. Nós cantamos sobre o primeiro aspecto aqui 2 vezes. Jesus morreu por nós. Nós não temos condições sozinhos de pagar o nosso pecado. Mas Jesus pagou. Na música, infelizmente, falou que Jesus pagou e nós somos salvos por isso. É verdade. Mas somos salvos se nós aceitamos esse pagamento. E esse evangelho que eu vou falar, tem que ter arrependimento. Mesmo que você cresce numa família cristã, você acha que você só faz coisa boa. Você é um pecador. Você precisa se arrepender. E você precisa ser salvo pelo sangue de Jesus. E não termina. O sangue de Jesus nos comprou. Não é isso que a Bíblia fala? Nos comprou. Significa que agora, o segundo passo da salvação, que nós também ouvimos naquela pregação, nós hoje somos comprados, nós somos servos, não mais da nossa carne, nós somos agora servos de Deus. Arrependimento traz a salvação, e a salvação traz o serviço. E um desses serviços é trazer outras pessoas a Cristo, especialmente da nossa família. Nós estamos ensinando nossas crianças arrependimento e servidão? Versículo 4. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na doutrina e na amoestação do Senhor. Provérbios 6, 20 a 21. Filho meu, guarda os mandamentos do teu pai e não abandonas o ensino da tua mãe. Filho, esse está vertendo filho. Esse pode ser nós também. Nós também todos éramos filhos, né? Como alguém já falou, existe... Eu esqueci agora o que era, então vou falar outra coisa. Mas todos nós já éramos filhos. E se nós tivermos filhos, também temos que falar para eles: escuta os mandamentos do teu pai e os ensinos da tua mãe. O que os pais estão mandando fazer? O que, se você é pai, você está mandando fazer? E os ensinamentos, o que você está ensinando? Você está trazendo, você está fazendo missão? O primeiro campo de missão é a nossa família. Não provoqueis a raiva os seus filhos. Deus limita a nossa autoridade. Ele limita os direitos que nós temos como pais. Nossos filhos não nos pertencem, nossos filhos pertencem a Deus. Ele nos deu, como Ele deu os talentos para os 3 servos, 5 para um, 3 para o outro, 1 para um. Ele nos deu nossos filhos. Mas não era dos servos esse dinheiro. Pertence a Deus. Deus quer de volta. Nós estamos entregando de volta a Deus ou nós estamos perdendo? Em Jó 10 a 12, Jó diz a Deus o seguinte: não me derramaste como leite e não me colhaste como queijo? De pele e carne me revestiste, de osso e nervos me teceste. Tens-me concedido vida e misericórdia, e a tua providência tem conversado ao meu espírito. Deus me uniu no ventre da minha mãe. Ele fez. Ele nos deu aos nossos pais. Ele nos deu os nossos filhos a nós. Para nós sermos donos? Não. Para nós somos responsáveis. Nós temos a tutela sobre eles. Mas pertence a Deus. E nós vamos devolver eles a Deus? Eles estão perdidos. Se a gente deixar eles do jeito que estão, nós não estamos devolvendo. Nós somos pior do que o terceiro servo que enterrou e entregou de volta, porque nós não vamos entregar nada.
E olha o que ele fez com aquele, que Deus fez com aquele que só entregou de volta o que ele tinha dado. E nós vamos entregar nada? Nada para Deus? Nós estamos fazendo nossa responsabilidade, nosso tutelo, nosso trabalho. O governo gostaria de pegar essa tutela da gente, ensiná-los com os valores, ensiná-los com os conceitos, doutriná-los, e nós deixamos. Nós dizemos da escola, vai lá, ensina os valores. Nós falamos para a escola dominical. Não é função da escola dominical trazê-los a Cristo. É nossa função. Nós deixamos para a igreja, para o pastor, para as pessoas que estão trabalhando aqui. Não. A nossa família é, em primeiro lugar, nossa responsabilidade. A igreja é uma ajuda. A escola secular é uma ajuda. Mas tem que vir de nós. Não devemos provocar nossos filhos, mas criá-los. Criá-los, nós devemos criá-los. E amoestá-los. E para qual que é o propósito? Está escrito aqui. Diz ao Senhor. Em outras palavras, para Deus. É nossa responsabilidade trazê-los ao Senhor. Esses são talentos na família que Deus nos deu. Agora, nós estamos falando em família. A missão não é só de pai para filho. É também de filho para pai, irmão para irmão, filho até para avó, para tio, tia, para todo mundo. A família é nossa responsabilidade. Deus, em sua sabedoria, nos colocou numa família. Na verdade, a maioria de nós temos duas famílias. Nós temos a família em que a gente nasceu e nós temos a família de Deus. Pessoas que foram adotadas têm 3 famílias, correto? Aquela nasceu, a família de Deus e aquela família na qual ela foi adotada. Eu estou falando aqui, em primeiro lugar, nossa família, ou que nasceu e ou fomos adotadas, se for o caso. Deus colocou nos lá. Foi a sua sabedoria que colocou lá e nos colocou com um propósito, para salvar essa família, para nós fazer a nossa parte nisso aí. Sabemos que Deus diz para esposas que estavam sofrendo abaixo dos seus maridos que não queriam saber de Deus, meio cruéis em vez de quando, para não abandonar os maridos. Para fazer o quê? Orar por eles, amá-los e com a sua vida trazê-los a Cristo. O mesmo nós podemos falar de marido, o mesmo podemos falar de irmão. Quantos irmãos nos maltratam? É nossa responsabilidade trazê-lo a Cristo. O pastor Rocky Fong, de Hong Kong, escreveu o seguinte: as pessoas pedem ao pastor para fazer muita coisa por eles, especialmente quando seus familiares estão doentes no hospital, enfrentando doenças críticas. Com base em minhas experiências e observações, os pais são convertidos por seus filhos antes de aceitarem formalmente o convite de um evangelista ou mestre. Se pede para o pastor fazer o trabalho, se você não evangelizou, não fez o teu trabalho, é muito raro uma coisa acontecer. Se você já fez, e que alegria nós temos, uma pessoa que nós oramos, nós lutamos, nós realmente fizemos tudo na vida, e antes de falecer, aceitou. Se conosco a alegria é maior, mas a alegria é tão grande quando for uma outra pessoa. O trabalho foi feito por você. Se você não fez esse trabalho, provavelmente aquilo não vai acontecer. Não desistem, não desistam dos seus filhos também. Não desistam dos seus pais, dos seus parentes. Eu quero dar um exemplo de uma menina americana. Eu li ela, me tocou bastante. Ela não cresceu em família cristã, mas ela se converteu com 16 anos. E o
pai dela era agnóstico, não ateu, agnóstico. Ele acreditava firmemente que não se podia conhecer Deus. E provavelmente Deus nem era conhecível, não dava para conhecer Deus. E já que era assim, também não precisava tratar aquele, porque Deus não se importava conosco. Ele era muito convicto disso. E quando ela se converteu, ele não gostou nem um pouco. Era agnóstico, mas era ateísta no coração. Anti-Deus, pelo menos. E nada que ela falasse, disse, fazia, afetava o pai. Isso assim foi 2 anos, depois ela foi para a faculdade. A faculdade era perto. E ela sempre, de vez em quando, visitava a família, fazia coisas junto, e ela teve uma ideia. Eu vou me encontrar com meu pai num café, uma vez por semana. E lá eu vou discutir as coisas com ele. A gente pode discutir muitas coisas, mas eu vou sempre introduzir a palavra de Deus. E ela fazia isso, sem efeito. Um dia ela falou, pai, vamos fazer o seguinte, você sempre está mencionando esse livro, que é teu livro favorito. Isso já diz muito sobre o pai. O livro favorito dele era Porque Eu Não Sou Cristão. É uma coisa agnóstico, sem querer, mas se você fala porque eu não sou cristão, é porque você é anti-Deus. E esse era o livro favorito dele, e ele usava esse livro em todos os seus argumentos. Esse livro é escrito por Bertrand Russell. Ela falou, pai, eu vou ler esse livro, mas em contrapartida você vai ler Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. Aí, pai, tudo bem, eu leio, você lê. Eles fizeram, e aí eles começaram a fazer uma troca de livros. Ela estava fazendo trabalho, ela não via sucesso, mas estava fazendo trabalho. Com o passar do tempo, ela já saiu da faculdade, já estava trabalhando, já morava longe, mas eles continuam fazendo essa troca. E ela deu o livro para ele, Cartas de um Cético, por Gregory Boyd e Edward Boyd. Que são cartas verdadeiras entre um filho que se converteu e um pai cético, ateu que nem o pai dela. E um dia ela recebeu uma ligação bem curta do pai. Ele disse, Stephanie, sabe uma coisa? Eu acho que talvez é possível conhecer Deus. Foi só isso que ele falou. E 2 semanas depois, ele ligou dizendo, eu aceitei Jesus, junto com um vizinho meu. Quem levou ela a Jesus? Ele a Jesus? O vizinho? Ela? O vizinho estava lá na hora que fez tudo, né? Não sei quem era o vizinho, se ele era pastor, se ele era um evangelista, ou era um membro, como nós devíamos ser, trabalhando com os vizinhos. Mas a base foi feita por ela, na família. E hoje, ele é missionário em tempo integral na África, com mais de 70 anos de idade. A transformação, o trabalho em família. Não tem nenhuma recompensa maior que nós podemos ter de ver a nossa família salva. E é uma coisa que eu quero ver. Me dá dor só pensar da possibilidade de os meus filhos não estar no céu. Eu estou, graças a Deus, nós tivemos, meus pais eram os primeiros convertidos, tanto nos 2 lados da família. Todos os nossos familiares, meus tios, meus primos se converteram para com exceção de um tio. E era o meu tio predileto. Era uma pessoa super legal. Era rígido, era esforçado, mas ele tinha um coração para todo mundo. Se você precisava de ajuda, era com ele. Mas de Deus não queria saber. E eu estava aqui no Brasil, recebi a notícia, ele faleceu. Mas junto com a notícia, recebi a notícia, 2 dias antes, ele aceitou Jesus. Vocês não sabem a alegria de saber isso. E é essa alegria que eu quero que cada um de vocês tenha. Nenhum parente não foi devolvido a Deus e foi entregue a Satanás. Todos salvos. É a nossa responsabilidade. Quando nós temos batismo, eu me alegro com as pessoas que vêm de fora. Eu alegro-me muito mais com as pessoas que são da igreja, que são da região.
é o trabalho feito aqui, nós não estamos perdendo as pessoas. Para quem nós vamos evangelizar fora quando nós estamos perdendo as pessoas perto? Vamos entregar. É uma alegria ver crianças, pais crentes, parentes, tio, tia. É uma maravilha. E se a igreja passar o evangelho é passar adiante para as crianças, o evangelho de verdade, essa igreja não vai cair como muitas igrejas velhas fazem. E nós vamos sempre ser uma igreja nova, uma igreja renovada, uma igreja que vai para frente. Que Deus pode fazer isso nas nossas vidas e que nós podemos todos ver, toda a nossa família no céu. Vamos orar? Vamos levantar a oração. Nosso Deus e Pai, obrigado pela família. Obrigado pelo amor que a família nos dá e pelo amor que você colocou na nossa vida por nossos familiares. E se tiver um familiar que a gente não consegue amar, a gente sabe que a gente quer amá-lo, que você trabalha no nosso coração. Mas, Pai, eu peço que cada membro da minha família, cada membro de família de cada pessoa que está aqui, e que cada pessoa aqui também um dia esteja junto no céu. Quando lemos em Apocalipse, João perguntando de onde vieram todas as pessoas vestidas em branco. Pai, eu quero poder responder: muitos são da minha família. Minha família está aqui. Eles vieram da família. Eu sei que eu não fiz todo o trabalho, mas que eu faça a minha parte, Pai. E que você abençoe cada um aqui, que nós podemos ter a coragem, que nós podemos ter a alegria, o amor de fazer o nosso trabalho e trazer a nossa família. E aprendendo com a nossa família, que nós podemos depois ir para frente e converter outros, trazer outras pessoas a Ti. E que a igreja pode crescer, nunca deixando para trás onde nós estamos, mas sempre avançando para novos campos. Abençoe cada um aqui essa semana. Dá-lhes uma semana cheia da Tua paz, da Tua misericórdia. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Pai. Esteja conosco. Amém.